Ô meus queridos, bom dia. Hoje de manhã, aqui sexta-feira, né? Dia 3, né? De dezembro de 2021. Tempo que passa. Nos aproximamos cada vez mais da volta do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Isso é o que esperamos. Apesar dos percalços que a palavra de Deus nos diz que acontecerão antes, eu sempre digo que é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos primeiro, como foi no caso do Senhor Jesus, da nossa salvação, em que ele teve que passar por morte de cruz, de sofrimentos hediondos que nós não podemos nem calcular, crueldades, afrontas, castigos e etc. Muito bem. Então, por conta disso tudo que o Senhor Jesus fez, estamos aqui no capítulo 9, é a 23ª semana do nosso estudo de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, que é o primeiro livro da Bíblia depois dos 4 Evangelhos. Eu sempre aconselho que todos comecem a ler a Palavra de Deus pelo Novo Testamento. E sempre aconselho que leiam primeiro pelo Evangelho de Lucas, junto com Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas, porque Lucas é uma pessoa localizada, que era um sábio, um médico, provavelmente, naquela época médico tinha outras funções, devia ser professor, filósofo, etc., em que ele faz uma investigação profunda para o excelentíssimo Teófilo, que provavelmente era um grego de posses, que ficou interessado em saber o que tinha acontecido. E Lucas é mais ou menos contemporâneo de Jesus, ele é mais contemporâneo aqui dessa época aqui de Paulo, disso tudo aqui, do Atos dos Apóstolos, né? Então ele foi, como dizia o repórter Esso, muito antigamente, no século passado, testemunha ocular da história. Então vamos lá. A conversão de Saulo, Saulo de Tarso, aquele que tinha segurado o casaco, os casacos, as capas, né, de todos que estavam apedrejando Estevão por estar levando a boa notícia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. E nessa época, e principalmente aos judeus em Jerusalém, e ele foi julgado, condenado e apedrejado, e como se diz, Paulo, que era Saulo nessa época, né, consentiu com isso. E vamos continuar então, entrando agora pela história de Saulo, que é a figura preponderante nesse Novo Testamento. Eu penso que depois do Senhor Jesus Cristo é a figura mais preponderante. A conversão de Saulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Enquanto isso, Saulo continuava a ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus, a seita dos nazarenos, como eles chamavam naquela época. Ele foi falar com o grande sacerdote, que era o Papa, né, judeu. Era o Papa judeu, era o maioral da religião judaica, que era a religião em que o Senhor Jesus Cristo nasceu, e no meio de qual religião foi profetizado e dito por vários e vários e vários e vários profetas que o Senhor Jesus viria, e que era filho do Senhor Deus, porém foi guardado aqui na terra, porque Jesus não nasceu, Jesus veio ao mundo, foi enviado, veio ao mundo, e para entrar aqui nesse planeta de maneira legal, tinha que ter um corpo humano. Por isso, pelo Espírito Santo, ele foi colocado no ventre de uma mulher da terra, Maria, judia,
que veio virgem, que veio a gerar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele deixou claro várias vezes que o pai dele é o Senhor Deus. Porque, na verdade, Jesus sempre existiu e Deus não tem pai, só o Pai eterno. E Deus não tem mãe, não existe a mãe de Deus. As pessoas precisam, muitas pessoas precisam se convencer disso. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as casas de oração dos judeus da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo podia prender os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres, e levá-los presos para Jerusalém. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui tem uma particularidade muito interessante. Muita gente diz que Saulo caiu do cavalo. Só que nessa narrativa não existe o cavalo. Ele podia estar até a cavalo, mas ninguém sabe. Eles caminhavam muito naquela época, andavam muito a pé. Ele podia estar a pé, muito bem, e ter caído no chão. Essa história de Saulo caiu do cavalo, isso é uma alegoria. Isso não existe na palavra de Deus. Fica aqui como uma novidade, talvez, para quem conhecesse a palavra de maneira diferente. Vê como quem conta um ponto aumenta um ponto e como vão modificando. É por isso que eu gosto dessa Bíblia na linguagem de hoje, porque ela conta em português claro, falado ali na esquina, não, porque o português falado na esquina hoje é de péssima qualidade, mas pelo menos falado no meu colégio, no Colégio de São Bento, né? É um português claro e que nós podemos entender tudo. Quem é o Senhor? Perguntou ele. A mesma voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver. Estava cego. E isso vai ter uma consequência futura na vida de Saulo. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Olha, veja bem, quando acontece uma revelação dessa magnitude do Senhor, em que ele está agindo em prol do plano de Deus, do plano dele de salvação da humanidade, e uma pessoa como Saulo de Tarso é alcançado daquela maneira para servir de testemunho, a responsabilidade dessa pessoa e a cobrança em cima dela vem muito alta. Eu me considero uma pessoa que tem uma revelação de um grau entre médio para bem alto. Eu não vou ficar aqui agora dando um testemunho completo da minha vida, mas muita coisa aconteceu na minha vida. Mas Saulo teve uma revelação de grau 10. Pedro e Tiago e João, quando estiveram lá no Monte da Transfiguração, tiveram uma revelação. Eles tiveram várias, né? Mas essa daí foi uma revelação de grau 10. Então, você veja o que eles tiveram que sofrer pela vida à frente. Maria teve uma revelação, o anjo falou com ela teve Jesus, né? Trouxe Jesus à luz nesse planeta, né? E teve que acompanhar muita coisa, e uma espada realmente atravessou o coração dela com aquele mesmo Jesus desfigurado, pregado numa cruz,
tosca, provavelmente um patíbulo pregado num pedaço de árvore, uma coisa qualquer assim. Nada aplainado como aparece por aí, essas cruzes aplainadas, todas retinhas, nada. Coisa muito séria, coisa muito séria, coisa muito violenta. E ela sofreu muito. Então o sofrimento é a perseguição pelas forças do inferno contra aqueles que estão realizando, ajudando, comissionados pelo Senhor, digamos assim, a ajudar a realizar o plano dele. São soldados aqui nesse planeta, alinhados com o exército celestial, que o Senhor Jesus é o comandante do exército celestial, fiel e verdadeiro, montado no cavalo branco, alinhados com os anjos do Senhor. A perseguição é muito violenta. Eu estou sendo perseguido violentamente. Também não vou ficar aqui dissertando sobre isso agora, mas creia, eu estou sendo perseguido violentamente, mas estou tranquilo. Vocês vão ver que Paulo vai ser perseguido violentamente, de qualquer maneira vai viver tranquilo, vai passar por percalços que nós vamos ver aqui no futuro tranquilo e vai morrer tranquilo. Os homens que estavam com Saulo ficaram parados sem dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, não podia ver. Então pegaram ele pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e nesses dias não comeu nem bebeu nada. Os judeus faziam muito jejum mesmo, para valer. Nada do jejum que inventaram por aí, que as pessoas se sucedem de 12 em 12 horas. Então tem aquele jejum que a pessoa, de 12 horas, a pessoa vai dormir às 9 horas da noite, come um banquete, vai dormir, acorda às 9 horas da manhã, fez jejum de 12 horas, aí toma um lauto café da manhã. Nada disso. Jejum para valer. Jejum sem alimento nenhum e sem água. 3 dias. E eu penso que também um jejum que o Senhor busca muito, um dia também podemos falar sobre isso. Primeiro vamos acabar esse Novo Testamento. É o jejum de atitudes, dos apetites da alma. Se você quer mentir, não minta. Se você quer xingar, não xingue. Se você quer cometer alguma coisa ruim contra o seu irmão, não faça. Entendeu? Se você vai trair a sua esposa, a esposa vai trair o seu marido, não cometa isso. Não faça nada disso. Esse é o jejum de atitudes. Controle a sua ira, controle a sua língua. Faça esse tipo de jejum e eu lhe garanto que você vai agradar ao Senhor Deus muito mais do que se fizer um jejum de alimentos. Mas eu não sou, veja bem, não tenho nada contra o jejum de alimentos. Isso é uma coisa de cada um, é uma coisa de revelação. Em Damasco morava um discípulo de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: pronto, Senhor. Você sabe responder pronto, Senhor, se o Senhor te chamar? Ou quando Ele te chama até através desse vídeo aqui, quando Ele está te chamando, você sabe responder pronto, Senhor? Não é? Nós temos que responder pronto, Senhor. Pronto e fazer o que Ele está mandando. Veja bem como é que Ananias vai tentar argumentar com o Senhor Jesus. Apronte-se, disse o Senhor, é uma ordem, um comando, e vá até a casa de Judas na rua direita, e procurem um homem da cidade de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias,
que entrou e pôs as mãos sobre ele para fazê-lo ver de novo. Quer dizer, Paulo estava avisado. Eu sempre falo que o Espírito Santo nos avisa do que vai acontecer. Não tema com essa história da vacina que está aí. Isso não é a marca da besta. Nós já teríamos sido avisados. Não tema pelas guerras, pela fome, nós seremos avisados. Não tema quando dos cataclismas da volta de Jesus, nós seremos avisados. Não tema nada. Eu fui avisado de muita coisa na minha vida, inclusive de que ia me afastar da igreja, de que ia cair de novo, só que agora não. Agora a palavra que o Senhor Deus tem para mim é que eu vou prosseguir até o fim, e assim eu vou fazer. Pronto, Senhor, estou aqui. Ananias respondeu, foi argumentar: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que tem feito em Jerusalém aos que acreditam no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes, dos papas, do papa e do seu clero, papa da época, para prender e levar todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Não argumente, vá. Cumpra o que o Senhor está te dizendo. Pode parecer absurdo. Eu também não vou poder dissertar aqui, mas eu fiz coisas absurdas ultimamente. Mas o Senhor Jesus disse para mim: faça. Eu fiz e eu fui abençoado. Mesmo indo contra tudo que as pessoas à minha volta, uma família inteira veio contra mim, e agora a família inteira está a meu favor e me pedindo para tomar determinadas decisões pela família. Veja bem o que o Senhor faz. Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. O Senhor escolhe quem Ele quer, usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, a fim de anunciar o meu nome aos não-judeus, para mim, para você. É aí que começa o Evangelho, a boa notícia da ressurreição de Cristo, da vida eterna, do perdão dos pecados aos não-judeus, que está escrito lá na Bíblia Antiga, gentios. Gentios, muita gente não sabe o que é gentios, demora para descobrir o que são gentios. Então aqui está escrito aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel, porque ele era judeu. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele deve sofrer por minha causa. Depois vai ter uma frase mais na frente que o Senhor Jesus vai dizer a Saulo: eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. O Senhor Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, nós dizemos: oh meu Deus, oh meu Jesus. Não é assim? Quando nós estamos fortes, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do Senhor Deus, eu não preciso de nada, eu me basto. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos, olha, em posição de mãos de novo. Se você não está acompanhando, procure acompanhar esse estudo desde lá do primeiro, que é para tudo fazer sentido e você conhecer a palavra de Deus como ela é. A imposição de mãos é importantíssima. Por isso, agora, brevemente, estamos programando a primeira reunião presencial de adoração ao Senhor Jesus, em que nós vamos nos reunir presencialmente, fazer uma ceia de pão e vinho, e vamos estar juntos, e teremos oportunidade de fazer imposição de mãos em quem quiser, de orar pelas pessoas presencialmente, de orar e pedir ao Senhor, pela imposição de mãos, por exemplo, o batismo real no Espírito Santo. Pôs as mãos sobre Saulo e disse: meu irmão Saulo, já chamou ele de irmão,
O Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você possa ver de novo e ficar cheio do Espírito Santo. Olha aí a imposição de mãos com o batismo do Espírito Santo. No mesmo instante, algumas coisas parecidas com escamas, guarde bem isso, caíram dos olhos de Saulo. No mesmo instante, na mesma hora, no mesmo momento, o morto se levantou, a água do Mar Vermelho se abriu, a vara de Arão começou a dar frutos e folhas e flores, e é no mesmo instante. As coisas do Senhor Deus são no mesmo instante, na mesma hora. As escamas caem e as pessoas começam a ver, enxergar a verdade. A verdade é o Senhor Jesus. Ele é a verdade, Ele é eterno. Para Ele e por Ele todas as coisas foram feitas. E ele pôde ver de novo. Em seguida se levantou, presta atenção, achado no meio dos perdidos, e foi batizado nas águas. Foi batizado nas águas. Porque esse batismo consciente, em que você não é um bebezinho, não é uma criança, não é ninguém que responde por você, só você pode responder por você mesmo. Creia nisso. E depois de comer, ficou forte como antes. Olha, esse capítulo está cheio do sobrenatural. Eu já falei, vou repetir. Tire seus olhos das coisas que você pode ver, do que você está acostumado a crer, porque a ciência falou, porque você viu, porque fulano te mostrou, porque está na tua frente, e comece a crer no que você não vê, no Deus invisível, nas coisas do Senhor, senão você nunca vai entrar no reino de Deus. Senhor meu Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele único que verteu seu sangue precioso na cruz do Calvário, como eu já disse, em meio a terríveis sofrimentos, afrontas, castigos, torturas, enfim. Eu lhe peço pelos achados, para que continuem achados e continuem essa caminhada. Pelos que ouviram essa palavra, para que o seu entendimento se abra e eles possam compreender as coisas do Espírito. Pois o Senhor procura adoradores em espírito e em verdade, e que adorem ao Senhor Deus pelo poder do Espírito Santo. Só e somente só no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que foi dado para ser adorado. Amém.